Eu enterrei o meu filho num cemitério esquecido nos arredores de Lisboa, sob um céu de chumbo que parecia cuspir lágrimas que nem os céus ousavam derramar, enquanto os meus pais brindavam com copos de moscatel na quinta do meu irmão em Sintra, rindo alto o suficiente para abafar o eco das campas. Naquele dia, jurei que o veneno da indiferença deles corroeria as raízes da nossa família até que só restassem cinzas, e comecei a traçar o mapa da vingança com o sangue seco das minhas mãos sobre a campa fresca. Ninguém espera que uma mãe enlutada se torne predadora, mas eu, Ana, de 38 anos, com o coração rasgado como um pano de linho antigo, aprendi que a dor é a melhor mestra de crueldade, e a minha lição seria inesquecível. O cheiro de terra molhada ainda me sufocava quando saí da igreja de São Sebastião, em Alfama, onde o padre murmurara orações vazias sobre redenção e família. O caixão de Tomás, o meu menino de 7 anos, era pequeno demais para conter o vazio que ele deixara, como se o universo tivesse engolido um pedaço de mim e cuspido de volta só os ossos. Eu vestira o fato preto que usara no meu casamento, agora apertado contra a magreza recente, e os sapatos de salto que clicavam como metralhadoras no pavimento irregular das ruas medievais. As poucas pessoas que compareceram, a minha vizinha Maria, o pediatra que falhara em salvá-lo, e um primo distante que cheirava a tabaco e culpa, seguiam-me em silêncio, os rostos marcados pelas rugas da compaixão forçada. Mas os meus pais, ausentes. O telemóvel vibrara durante a missa com uma mensagem do meu irmão, o João: mãe e pai estão aqui conosco. A festa está épica. Votos de força, mana. Épica. A palavra queimava como ácido no meu estômago. Eu imaginava-os ali, na quinta que herdara do avô, com os salões abertos para o ar salgado do Atlântico. Mesas cobertas de damascos reluzentes, queijos de serpa cortados em fatias generosas, e o vinho tinto de Alentejo fluindo como sangue em veias celebratórias. O João, o filho dourado, o eterno favorito, casava-se pela segunda vez com aquela fulana de olhos vidrados em joias, e o mundo parava para eles. Os meus pais, com as suas peles enrugadas pelo sol do Douro e os corações endurecidos por décadas de favoritismos, dançavam uma valsa desajeitada no jardim de azulejos partidos, esquecendo que o neto deles jazia numa caixa de madeira barata porque o cancro infantil não respeita aniversários de casamento. Eu parei no portão do cemitério de Alto de São João, o vento atlântico chicoteando o meu cabelo como dedos acusadores, e soltei um grito que ecoou pelas colinas, não de luto, mas de fúria primordial. Como é que eles podiam? Como é que o laço de sangue se desfia assim, num instante de egoísmo? A viagem de regresso a casa, no meu velho Fiat que rangia como ossos velhos, foi um borrão de neblina lisboeta. Passei pelo castelo de São Jorge, cujas muralhas antigas sussurravam histórias de traições medievais, e pensei, eu serei a rainha da minha própria queda de Constantinopla familiar. Cheguei ao apartamento em Bairro Alto, um ninho de gatos e livros poeirentos onde Tomás e eu tínhamos construído fortalezas de almofadas, e o silêncio era ensurdecedor. As fotografias dele, o sorriso gaptótado aos 5 anos na Praia da Rocha, as mãos pegajosas de gelado de pistácio no chiado, olhavam para mim das prateleiras, olhos castanhos implorando justiça. Liguei para a minha mãe, o telefone colado ao ouvido como uma arma. Mãe, onde estavas? A voz dela, ligeiramente embriagada, veio como um soco. Oh, Ana, minha querida, a festa do João. Foi inevitável. Ele precisava de nós. Tomás. Deus o tenha, mas a vida continua, não é? Inevitável. A palavra que me partiu o que restava da alma. Naquela noite, enquanto Lisboa pulsava com o fado melancólico das ruas abaixo, eu não dormi. Em vez disso, abri o laptop e comecei a pesquisar, não sobre o luto, mas sobre fraquezas humanas. Li sobre a psicologia da culpa, como ela corrói como ferrugem em ferro forjado, sobre manipulações familiares que desenterram segredos como raízes podres. Os meus pais, emigrantes do norte que construíram uma vida no sul com unhas e dentes, sempre priorizaram o João, o rapaz que estudara em Coimbra, o que arranjara emprego na banca, o que dera netos saudáveis. Eu, a filha rebelde que largara a universidade para casar com Miguel, o pescador de Ericeira que me deixara viúva cedo, e depois criara Tomás sozinha, trabalhando turnos intermináveis numa pastelaria do Rocio. Eles nunca perdoaram a minha fraqueza, e agora, na morte do meu filho, viam-na como uma mancha que não manchava a festa deles. A vingança não seria um ato impulsivo, como um grito no funeral ou uma carta raivosa. Não. Seria uma sinfonia lenta, notas de dor e quando na catedral da nossa linhagem. Comecei pelo básico, mensagens subtis no grupo de família no WhatsApp.
Obrigada pela ausência. Tomás sentiu. Bloqueei as respostas efusivas do João, mas guardei screenshots, provas para o futuro. Depois, contactei o terapeuta que me fora recomendado, não para curar, mas para aprender como fazer alguém confrontar o monstro no espelho. Ele riu nervosamente, mas eu insisti, e ele cedeu fragmentos de sabedoria freudiana sobre ressentimentos não resolvidos. Eu absorvia tudo como uma esponja seca, imaginando os pais encolhendo sob o peso das suas próprias mentiras. Dias viraram semanas, e o luto transformou-se em armadura. Eu voltava à pastelaria, as mãos calejadas moldando massas que cheiravam a canela e perda, enquanto planeava o primeiro golpe. O aniversário da minha mãe aproximava-se, 80 anos, uma data que ela sonhava celebrar na casa de fados do Bairro Alto, com azulejos azuis e coandelementos de Amália Rodrigues. Eu inscrevi-me para organizar, fingindo reconciliação. Vamos fazer algo especial, mãe. Para curar feridas. Ela mordeu o isco, a voz trêmula de alívio. Mas no fundo do meu peito, o coração batia como um tambor de guerra. A festa seria o palco, e eu, a marionetista das sombras. Quando o dia chegou, o ar de Lisboa estava carregado de jasmim e expectativa. A casa de fados, com as suas paredes forradas de fotografias amareladas de fadistas lendários, encheu-se de parentes remotos, tias de Vila Nova de Gaia com colares de coral, tios de Évora cheirando a cortiça. Eu vestira um vestido preto simples, como uma viúva eterna, e servira petiscos, croquetes de bacalhau crocantes por fora, mas ocos por dentro, como as promessas deles. O João chegara tarde, com a esposa nova ao braço, os olhos brilhando de superioridade. Mana, que generosidade! Depois do incidente. Incidente. O meu filho era um incidente. O fado começou suave, uma voz rouca cantando sobre saudades que rasgam a alma, e eu esperei um momento. Levantei-me, copo na mão, e pedi a palavra. O silêncio caiu como uma cortina de veludo pesado. Esta noite, celebramos a vida da minha mãe. Mas também honramos os ausentes. Os olhares viraram-se para mim, confusos. Como o Tomás, o meu filho, que partiu há um mês. E que, naquele dia fatídico, foi deixado para trás porque uma festa, a do João, era mais importante. Murmúrios. O meu pai, com o seu bigode grisalho tremendo, tentou intervir. Ana, não é o momento. Mas eu continuei, a voz um fio de aço. Não. Então quando? Quando os netos são só acessórios para fotos no Instagram, mas não para campas. A sala gelou. A minha mãe, pálida como queijo fresco, agarrou o braço do pai, lágrimas escorrendo como vinho derramado. Não parei aí. Projetaram um vídeo curto no meu telemóvel, ligado ao ecrã improvisado, imagens do funeral, o caixão solitário, eu ajoelhada na terra, o vento levando as flores. Depois, cortes para a festa do João, stories roubados das redes sociais, risos, brindes, legendas como família unida para sempre. O contraste era uma faca, dor crua contra a alegria falsa. Gritos irromperam, a tia de Gaia chamou-me ingrata, o João acusou-me de ciúmes patológicos. Mas eu via nos olhos dos meus pais o primeiro creque, a culpa, como uma erva daninha, começando a brotar. Vocês escolheram, disse eu, baixinho, só para eles ouvirem. Agora, vivam com isso. A vingança não terminara. Era só o prelúdio. Naquela noite, enquanto limpava os restos da festa, pratos lascados como corações partidos, eu sorri pela primeira vez desde a morte de Tomás. O veneno estava plantado, e Lisboa, com as suas 7 colinas de segredos, seria testemunha do resto. O mês seguinte foi uma dança lenta de silêncios cortantes. Os meus pais ligavam esporadicamente, vozes hesitantes como passos em cascalho solto, pedindo perdão em tons que soavam em ensaios de teatro amador. Ana, minha filha, foi um erro. O João insistiu. Mas eu respondia com monossílabos, deixando o vazio falar por mim. O João, por sua vez, bombardeava-me com mensagens de reconciliação, convites para jantares em restaurantes de estrelas Michelin no Cais do Sodré, promessas de ajuda financeira para o meu duro momento. Ele achava que dinheiro curava campas vazias, o idiota. Eu declinava, sempre com uma desculpa tecida de meias verdades. Estou ocupada com o luto, irmão. Tu entendes, não é? Prioridades. Enquanto isso,
o meu plano ganhava contornos mais afiados. Eu mergulhava em livros de Bertrand Russell, tratados de psicologia sombria, como O Efeito Lúcifer, de Zimbardo, que dissecava como o bem se corrompe em mal sob pressão social. Anotei passagens sobre lealdades familiares tóxicas, sublinhando com caneta vermelha como se fosse sangue. A família não é santuário, é prisão disfarçada, escrevera eu no meu diário, as páginas cheias de rabiscos que pareciam mapas de Minas. Contactei também uma advogada discreta, uma mulher de Setúbal com olhos de falcão e cicatrizes de divórcios acidentados, para sondar heranças. Os meus pais, com as suas poupanças de uma vida de vinhas e olivas, haviam sempre prometido equidade, mas eu sabia, o testamento favorecia o João, o sucessor legítimo. O segundo golpe veio no Natal, essa festividade portuguesa de bacalhau e filhós fritas que mascara fissuras sob luzes de presépio. Eu organizei um jantar na nossa casa de família em Cascais, uma vila decrépita com vista para o mar que uivava como almas penadas. Vamos reunir-nos, pela mãe, insisti, e eles acederam, famintos por normalidade. Cheguei cedo, decorando a mesa com ramos de azevinho e fotografias antigas, eu bebê nos braços da mãe, o João a roubar bolos da cozinha, o golpe de mestre, uma de Tomás, recente, com um sorriso que iluminava como o sol de agosto em Lagos. Coloquei-a ao centro, como um altar pagão. Quando entraram, o ar cheirou a conhaque e culpa velha. O meu pai, com a sua barriga de cerveja Sagres protuberante, tentou abraçar-me, mas eu recuei, fingindo fragilidade. Cuidado, pai. As feridas ainda sangram. Servimos o consoado em silêncio, o bacalhau seco como as palavras não ditas. Então, durante as rabanadas doces, eu abri o jogo. Lembrem-se do último Natal com o Tomás. Ele queria um drago de madeira, como o avô lhe prometera. Os olhos da mãe encheram-se, mas o pai grunhiu, ele era doente, Ana. Não podíamos. Eu interrompi, a voz um sussurro afiado, não podíamos o quê? Amar o suficiente para cancelar uma festa? Ou é que o cancro dele era inconveniente para o cronograma familiar? O João, que chegara com garrafas de Porto Vintage para apaziguar, explodiu, estás a ser injusta. Eu perdi um sobrinho também. Mas eu virara-me para ele, os olhos frios como o Tejo em inverno. Perdeste. Tu nem foste ao hospital nos últimos meses. Preferiste o teu carro novo a visitas ao cancro. Mostrei mensagens antigas, as dele, curtas e evasivas, desculpa, mana, reunião no banco, contra as minhas súplicas desesperadas. A mesa virou um campo de batalha verbal, talheres tilintando como espadas. A mãe soluçou, o pai bebeu até o copo rachar, e o João saiu batendo a porta, gritando traições. Naquela noite, sozinha na vila, ouvi o mar bater nas rochas abaixo, um ritmo hipnótico que ecoava o pulsar da minha raiva. Eu não chorava mais por Tomás, chorava pela rapariga que fora, a que acreditara no sangue mais espesso que água. Agora, via a verdade, o sangue deles era veneno diluído, e eu seria a antítese. Liguei para a advogada, começo os papéis. Quero o que me devem, não por ganância, mas por justiça. Os dias de Ano Novo trouxeram neblina ao estuário do Tejo, e com ela, o terceiro ato da minha ópera de dor. Eu infiltrara-me nas redes sociais da família, perfis do Facebook cheios de filtros spia legendas sobre bênçãos, plantando sementes de dúvida. Criei um perfil falso, Memórias de Tomás, e postava fotos dele com legendas que cortavam, o neto esquecido. Onde estavam os avós? As partilhas espalharam-se como fogo em palha seca entre primos e tias, e logo os comentários choveram, que vergonha, faltara um funeral. Os meus pais, isolados no seu casulo de negação, começaram a sentir o cerco. A mãe ligou em pânico, Ana, remove isso. Estás a destruir-nos. Eu ri, um som baixo e estrangeiro na minha garganta. Destruir? Vocês destruíram primeiro. Mas a verdadeira lâmina veio na Páscoa, quando o ciclo de renascimento se torna ironia cruel. Convidei-os para uma visita à campa, um gesto de paz fingida. No cemitério de Alto de São João, sob cerejeiras em flor que pétalas rosadas como sangue diluído, eu esperava com uma cesta de ovos pintados, tradição minhota que Tomás adorava. Eles chegaram, encolhidos em casacos de lã apesar do sol tímido. Vamos rezar juntos, disse eu, ajoelhando-me na relva úmida. O padre local, um homem idoso com mãos trêmulas de rosário, uniu-nos em oração. Mas quando ele se foi, eu revelei o presente, uma carta de Tomás,
escrita por mim em letra de criança, ditada pelas memórias dele, avô, avó, porque não vieram. Eu esperei. Era ficção, mas cortava como verdade. Eles desabaram. O pai, o pilar de granito, chorou como um menino, confessando: tínhamos medo, Ana. Medo de enfrentar a morte tão pequena. A mãe agarrou a terra, unhas sujas como pecados expostos. Eu observava, o coração uma mistura de triunfo e náusea. Vingança é doce, mas deixa um travo de baile. Medo não desculpa, respondi. Agora, sintam o que eu sinto. Deixei-os lá, partidos como azulejos rachados, e parti para Lisboa, o sol batendo no para-brisas como um julgamento divino. A família, outrora teia apertada, desfazia-se fio a fio, e eu, a tecelã vingadora, tecia o fim. O verão chegou a Portugal como um amante impiedoso, o calor do Alentejo subindo pelo Tejo e sufocando as ruas de Lisboa em ondas de asfalto derretido. Eu trabalhava na pastelaria até os dedos incharem de massa e raiva, vendendo pastéis de nata a turistas de pele rosada que ignoravam as cicatrizes da minha alma. Mas à noite, no apartamento onde o fantasma de Tomás dançava nas sombras das cortinas de renda, eu refinava o plano. A advogada, com a sua eficiência de navalha, revelara o testamento, 70% para o João, 30% para mim, por serviços prestados à família, como se eu fosse uma criada. Desafie, disse ela, os olhos brilhando com o cheiro de litígio. E eu desafiei, não por ouro, mas por sal na ferida. O quarto golpe foi orquestrado no Festival de Fado de Alfama, em agosto, quando Lisboa se enche de lamentos e vinho. Os meus pais, sempre fiéis à tradição, planejavam ir, uma noite de catarse sob estrelas que piscavam como olhos acusadores. Eu infiltrara-me no programa, contactara uma fadista amiga, a Rosa, com voz de veludo rasgado, e pedira uma dedicatória especial. Cante para uma família partida, sussurrei, descrevendo a ausência no funeral. Ela acenou, compreensiva, as artistas sabem de dores profundas. Na noite, o ar cheirava a sardinha assada e saudade. Eu sentara-me nas sombras da plateia, encapuzada num jale negro, enquanto os meus pais ocupavam a mesa da frente, rostos tensos sob chapéus de palha. O fado rolou, guitarras portuguesas choramingando, viola rouca e quando nas paredes de cal. Então, Rosa subiu, o vestido de cetim negro colando ao suor, e anunciou: esta é para os ausentes. Para um menino chamado Tomás, cujo funeral foi eclipsado por festas. Para pais que escolheram o brinde ao luto. A letra, que eu ajudara a compor, cortava: no dia da terra fria, copos tilintam quentes, avós dançam, neto dorme em caixão pequeno, sangue traz sangue, e a noite engole o choro. A multidão ofegou, os meus pais congelaram, o pai derrubando o copo, vinho tinto manchando a toalha como sangue derramado. Gritos ecoaram, não meus, mas deles. A mãe levantou-se, cambaleante, gritando: basta, mas a voz perdeu-se no aplauso confuso da multidão, que via arte, não acusação. O João, presente por acaso, arrastou-os para fora, os flashes dos telemóveis capturando a humilhação como paparazzi em escândalo. Eu segui-os à distância, o coração martelando como o baixo do fado, e no beco escuro atrás do palco, confrontei-os. Sentiram? É um eco do que eu vivi. O pai, olhos ingestados, rosnou: estás louca, Ana. Isso é vingança de bruxa. Eu sorri, lábios secos como o Alentejo. Bruxa. Não. Sou a consequência. As repercussões foram um vendaval. O João processou-me por difamação, uma carta registada chegou, cheirando a tinta fresca e ódio, mas a advogada rebateu com contraprovas, depoimentos de vizinhos sobre visitas negligenciadas ao hospital, extratos bancários mostrando presentes generosos para ele durante a doença de Tomás. A família dividiu-se, tias cortaram laços comigo, mas primos mais jovens, tocados pela coragem da minha dor, enviavam mensagens de apoio. Tu falas o que todos calamos, escreveu um. Eu colecionava-as como troféus, colando num caderno forrado de cor português. Outono trouxe chuvas torrenciais, o céu de Lisboa chorando que eu já secara. O quinto ato da minha saga vingadora visava o cerne, o casamento do João, adiado mas não cancelado, agora marcado para uma capela em Óbidos, com paredes de branco medieval e rosas trepando como veias expostas. Eu fui convidada por formalidade, uma obrigação familiar. Cheguei de vestido cinza, como cinzas de uma pira, e sentei-me na última fila, o perfume de incenso misturando-se ao meu ódio fermentado.
Durante a cerimónia, quando o padre perguntou por objeções, eu não gritei, isso seria vulgar. Em vez disso, entregar à noiva uma prenda especial, um álbum de fotos, disfarçado de herança familiar. Dentro, não paisagens idílicas, mas colagens cruas, o funeral vazio, mensagens ignoradas, e uma nota minha: casamentos são votos. O vosso ignora o de sangue derramado. O caos irrompeu no banquete, no pátio de azulejos com fontes borbulhantes. A noiva, folheando o álbum, desatou em soluços, acusando o João de monstro egoísta. Ele, furioso, confrontou-me no jardim de laranjeiras. Porquê, Ana? Porquê destruir tudo? Eu encarei-o, o luar prateando as minhas lágrimas não de tristeza, mas de catarse. Porque tu e eles destruíram o meu tudo primeiro. Tomás não era incidente. Era o meu mundo. Ele vacilou, o rosto contorcido em algo humano pela primeira vez, remorso. Mas tarde demais. A noiva fugiu naquela noite, o anel atirado no poço como maldição medieval. Os meus pais, devastados, procuraram-me no apartamento dias depois, batendo à porta como mendigos. Ana, por favor. A família está em ruínas. Eu abri, oferecendo chá de camomila, veneno doce. Ruínas. Bem-vindos ao meu inferno. Confessaram então, o favoritismo pelo João era medo de falhar comigo, a filha fraca. Mas palavras não remendavam campas. Vão, disse eu. E levem o testamento revisto. Metade para caridade em nome de Tomás. O resto, divide com quem merece. Enquanto a chuva batia nas janelas como aplausos, eu sentia o peso levantar, não alívio total, mas uma paz feroz. A vingança era o meu fado, cantado até o fim. Inverno voltou a Portugal com ventos do norte que uivavam como fantasmas do Douro, varrendo as folhas mortas das praças de Lisboa e expondo raízes podres. O meu apartamento, outrora túmulo de memórias, tornara-se fortaleza, paredes forradas de diários que narravam cada golpe, cada lágrima colhida como evidência. A advogada finalizara o acordo, os pais, quebrados, assinaram a alteração ao testamento, doando para uma fundação contra o cancro infantil, em nome de Tomás. É justiça, murmurara ela, mas eu sabia, era expiação parcial, um bálsamo em feridas gangrenosas. O sexto e último golpe não seria público, seria íntimo, uma lâmina no escuro da alma. Planejava-o para o aniversário de Tomás, em março, quando as amendoeiras florescem em branco como véus de noivas traídas. Convidei-os à praia da Ursa, perto de Sintra, onde o mar Atlântico ruge selvagem contra falésias de xisto. Vamos espalhar cinzas simbólicas, menti, carregando uma urna vazia, só terra da campa. Eles vieram, o pai mancando de gota agravada pelo stress, a mãe com um rosário entre dedos trêmulos, o João ausente por trabalho, mas eu sabia, covardia. O caminho até a praia era um labirinto de trilhos poeirentos, o sol filtrando através de pinheiros como raios de julgamento. Parámos no mirador, o oceano abaixo um tapete azul furioso. Aqui, onde Tomás brincava nas ondas, disse eu, voz firme como o granito das colinas. Abrimos a urna, o vento levando a terra como sussurros de acusação. Então, revelei o verdadeiro presente, gravações que colecionara, chamadas antigas do hospital, a minha voz suplicante, mãe, pai, venham. Ele pergunta por vocês. Respostas evasivas, estamos ocupados com o João. E o golpe final, uma carta do terapeuta do Tomás, descrevendo o medo do menino de ser esquecido como um brinquedo quebrado. Eles desabaram na areia, soluços misturando-se ao rebentar das ondas. O pai confessou pecados mais profundos, eu falhei-te desde o divórcio, Ana. Vi-te como fraca, mas era eu o covarde. A mãe, ajoelhada, beijou a urna vazia, perdoa-nos, netinho. Perdoa, filha. Eu observava, o sal do mar misturando-se às lágrimas nos meus olhos, não de ódio puro, mas de uma dor que finalmente sangrava para fora. Perdão não apaga, respondi. Mas talvez comece a curar. Deixámo-nos ali, horas, o sol poente tingindo o céu de laranja como vinho do Porto derramado. Não houve abraços, só silêncio, um pacto tácito de reconstrução frágil. Voltei a Lisboa sozinha, o Fiat rangendo na autoestrada, e pela primeira vez, liguei o rádio, fado suave, não lamento, mas aceitação. A vingança terminara, deixando cicatrizes que contariam histórias, de uma mãe que, no abismo,
encontrou garras. Meses depois, a família não era a de antes, rachada, mas remendada com fios de verdade. O João divorciou-se, humilde pela primeira vez, ajudando na fundação. Os pais visitavam a campa semanalmente, plantando flores que eu nunca pedira. Eu continuei na pastelaria, moldando massas com mãos mais leves, e à noite, contava histórias a um Tomás imaginário. A dor não vence, amor transforma. Lisboa, com as suas luzes tremuluzentes no Tejo, sussurrava a aprovação. Eu sobrevivera, não intacta, mas renascida em ferro forjado. E nisso, a verdadeira vitória. Mas espere, a história não acaba em reconciliação fácil. Isso seria traição à crueza da vida portuguesa, onde as feridas familiares sangram devagar, como vinho de garrafeira envelhecido. O inverno cedera a uma primavera hesitante, mas o meu coração, esse sim, entrara num outono eterno de desconfiança. As visitas dos pais à campa eram reais, sim, via-as nas fotos que a mãe enviava, rostos envelhecidos 10 anos em meses, flores de camélia murchando ao vento. Mas eu detectava o teatro, o pai mencionava, o João precisa de ajuda com o divórcio, como se a culpa dele fosse uma moeda de troca. O irmão, agora reformado pela crise, ligava pedindo empréstimos disfarçados de investimentos conjuntos. Mana, pela família, suplicava, voz oleosa como azeite rançoso. Eu recusava, sempre com sorrisos frios em chamadas de vídeo, o ecrã do telemóvel uma barreira como as muralhas de Óbidos. Mas a dor, essa traidora, infiltrava-se, sonhos onde Tomás corria pela praia, chamando a voz que viravam as costas para uma festa etérea. Acordava suada, o apartamento cheirando a mofo e memórias, e questionava, valeu a pena, Ana? Transformaste veneno em veneno. A terapeuta, agora aliada involuntária, alertava, a vingança é um ciclo, como o fado, belo, mas vicioso. Eu acenava, mas no fundo, planeava o epílogo, não um golpe final, mas uma exposição, uma catarse pública que selasse o túmulo das mentiras. Decidi por um livro, não romance, mas memórias cruas, intitulado Ausências no Funeral, uma família portuguesa em ruínas. Escrevi à noite, sob a luz amarelada de uma lâmpada de secretária que piscava como cílios cansados, páginas cheias de sangue e sal. Descrevi o favoritismo como uma herança tóxica, passada de geração em geração como o bacalhau seco nas consoadas, o funeral vazio como um espelho da alma deles, a minha transformação de vítima a vingadora, com detalhes que cortavam, o cheiro de moscatel na mensagem do João, o som do caixão descendo na terra úmida. Envio uma amostra à editora Dom Quixote, em Lisboa, e eles morderam, é visceral, Ana. Vozes como a tua ecoam o real Portugal, não o turístico, mas o de ossos partidos. O lançamento foi em maio, numa livraria no Chiado com cheiro a papel velho e café forte. Convidei-os, uma armadilha de cortesia. A sala encheu-se, jornalistas do público com blocos de notas afiados, leitoras de meia-idade com olhos úmidos de empatia, até a Rosa, a fadista, cantando uma peça curta entre capítulos lidos. Eu subi ao pódio, o microfone frio contra a palma suada, e li o certo do funeral. Eles dançavam em Sintra enquanto eu cavava a terra em Lisboa. O sangue, dizem, liga-nos, mas o deles era fio de arame farpado. Aplausos ribombaram, mas nós fundos, os meus pais sentavam-se, fantasmas pálidos, o João ao lado com punhos cerrados. Perguntas choveram, como perdoar? Eu respondi, honesta, perdão é luxo para quem não enterra sozinho. Eu escolhi verdade. Um repórter do Expresso pressionou, e a família? Arrependida. Olhei para eles, agora de pé, a mãe tremendo. Perguntem-lhes. O pai avançou, microfone na mão como cruz pesada. Nós erramos. O livro dói, mas cura. Lágrimas, flashes, abraços forçados. Mas nos olhos dele, vi o reconhecimento. Eu vencera, não pela destruição total, mas pela exposição, as mentiras deles agora públicas, como azulejos partidos na fachada de uma casa antiga. Naquela noite, sozinha com um copo de ginginha, sentei-me no terraço do apartamento, Lisboa estendendo-se como um tapete de luzes. Tomás, se vivo, teria 7 primaveras, em vez disso, o seu legado era este, uma família forçada a olhar o espelho. O João enviou uma mensagem, li o livro. Desculpa, mana. Verdadeiramente. Bloqueei-o. Não. Respondi, começa por ações. Os pais vieram no dia seguinte,
com uma caixa de pastéis de nata, os primeiros em anos sem favoritismos. Comemos em silêncio, o açúcar doce contra o amargo da história. A vida, em Portugal, é assim, camadas de saudade e resiliência, como as cebolas no cozido à portuguesa. A minha vingança fechara o ciclo, deixando espaço para algo novo, não amor incondicional, mas respeito conquistado. Eu caminhava agora pelas ruas de Alfama com passos mais leves, o fado nas tabernas soando não como lamento, mas como hino de sobrevivência. Verão findo trouxe o equinócio, equilíbrio precário entre luz e sombra, e com ele, o verdadeiro fim da minha saga, não em explosão, mas em sussurro, como o vento nos vinhedos do Douro colhendo uvas maduras de dor. O livro vendia-se como pão quente na Feira da Ladra, críticas no Diário de Notícias elogiando a coragem crua de uma voz feminina portuguesa, enquanto eu recebia cartas de estranhos, mães enlutadas partilhando ausências semelhantes, filhos rebeldes aplaudindo a dissecação do favoritismo. Tu deste palavras à minha raiva muda, escreveu-me de Faro. Eu respondia, sempre, com uma frase de Tomás que inventara: a dor é semente, planta-a com cuidado. Mas a família, esse era o teste final. O outono trouxe o aniversário dos meus pais, conjunto, uma tradição nortenha de celebração unificada. Eu organizei, não por perdão pleno, mas por fechamento, uma ceia em Évora, na casa da tia que ficara neutra, com paredes de cortiça e cheiro a ensopado de borrego. Cheguei de comboio, o Alentejo desfilando em searas douradas como promessas renovadas. Eles esperavam na estação, envelhecidos mas direitos, o pai com um ramo de ervas aromáticas, alecrim para memória, a mãe com olhos que agora viam além do favoritismo. O jantar foi um ritual lento, vinho de borba fluindo moderado, histórias tecidas não de mentiras, mas de verdades nuas. Lembramo-nos do dia do funeral, começou o pai, voz rouca como cascalho. Pensámos que ignorar a dor a faria menor. Tolos. A mãe acrescentou, o João era o nosso escudo contra o fracasso contigo, Ana. Mas falhámos a todos. O irmão, presente pela primeira vez sem armadura, confessou, eu invejava a tua força com o Tomás. Agora vejo, era amor puro. Chorámos, não soluços dramáticos, mas lágrimas quentes como chuva de verão, lavando o sal acumulado. Não houve promessas grandiosas, só um pacto simples, visitas mensais à campa, doações contínuas à fundação, e terapia familiar em Lisboa, com um psicólogo que falava minhoto fluente. Eu partilhei o meu diário, páginas amareladas de raiva virando folhas de compreensão. A vingança salvou-me, admiti. Mas o perdão liberta. Eles acenaram, e pela primeira vez, abracei-os sem rigidez, corpos frágeis como loiça de vista alegre, mas quentes de humanidade reconquistada. De regresso a Lisboa, no comboio sacudante, olhei pela janela para o Tejo serpenteando como veias de uma nação resiliente. Tomás, onde quer que estivesse, sorria, não na campa fria, mas no legado vivo, uma família refundida no fogo da verdade. Eu, Ana, a viúva vingadora, tornara-me de selante paz frágil, sabendo que ciclos se repetem, mas escolhas mudam destinos. E assim, sob o céu estrelado de Portugal, a história fecha, não com ponto final, mas reticências, convidando a novas páginas. Porque a vida, como o fado, é eterna em sua melodia agridoce.